Como eu disse mais cedo, eu estava bastante inflamada, tentando explicar por que era possível através de uma ação, né? A gente pode chamar de uma ação administrativa, pode chamar de procedimento administrativo, enfim, você conseguir a sua autorização de residência tradicional pela via da troca, ok? Nós não temos jurisprudência para isso, porque a CPLP existe há menos de... agora existe há cerca de um ano. No entanto, a validade dela, na maioria dos casos, se extinguiu há pouco menos de um mês. Portanto, ainda não existe uma mobilização do judiciário nesse sentido. Mas eu encontrei aqui um acórdão do Tribunal do Norte, tá? Sobre um caso do artigo 88, que é justamente esse da concessão de residência pela manifestação de interesse. Numa situação em que o particular foi até a justiça para obter a sua autorização de residência pelo artigo 88, numa série de alegações que brilhantemente o advogado que estava à frente desse processo conseguiu fazer. Que eu venho sempre dizendo que não basta a gente ficar só naquela coisa cara crachá, né? Liga para a ANMA, faz o agendamento, comparece com você, preenche o formuláriozinho e se acontece alguma coisa no meio do caminho e a autorização de residência não é emitida, a gente diz apenas que precisa esperar. Isso não é verdade, ok? E foi o que aconteceu com esse senhor aqui. E o CEF, que era CEF na altura, porque esse acórdão é de setembro de 2023, recorreu da decisão. Primeiro, ele foi condenado na primeira instância, porque para a gente ter uma jurisprudência de tribunal, a gente precisa de um juiz de primeiro grau. Ou seja, o juiz entendeu que sim, a autorização de residência deveria ser emitida, que não existia nenhuma dos impedimentos versados no artigo 77 e também no 74. E ele fala isso aqui. Fatos provados, aí ele vai dizer todo o histórico da pessoa, que ela mudou de emprego 3 vezes quando deu entrada na autorização, no pedido de manifestação de interesse, e que isso não impedia a concessão, etc, etc. Depois eles vão falar fatos não provados, ou seja, está dizendo o seguinte, que ela se incumbiu de provar tudo, não existem outros fatos. Motivo da matéria de fato. Relativamente à matéria de fato dada como provado, o tribunal fundou a sua convicção nas peças processuais e na prova documental, constante nos autos, assim como no processo administrativo, ou seja, o original, ok? Conforme referido o propósito de cada um dos números probatórios. Então, agora a gente está falando sobre as questões de direito e a pessoa está aqui, o desembargador, falando sobre os fundamentos jurídicos. Está em causa a sentença preferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal, datada de 22 de maio de 2023. Vejam, esta sentença é do dia 22 de maio. Essa decisão, ou seja, esse acórdão, foi de julho. Em 2 meses, se chegou a uma decisão a respeito de um processo original e de uma sentença. Vou ver aqui, vou descer aqui no cursor para ver a data da publicação do acórdão. 14 de julho. Ou seja, a sentença foi proferida nesse processo, como eu disse, 22 de maio. E no dia... Só que, na sequência, o CEF recorreu. Porque não era a ANMA ainda, a ANMA só nasceu em outubro, né? E no recurso, o resultado saiu 2 meses, menos de 2 meses depois, porque do dia 22 de maio de 2023, quando saiu a sentença, no dia 14 de julho, já tinha uma decisão sobre essa sentença confirmando os seus efeitos, tá? Quando as pessoas falam assim, doutora, prazo, isso aqui é um exemplo de uma decisão que ela levou cerca de menos de 3 meses para ser colocada em prática em termos de tribunal, tá bom? Vamos lá, início da transcrição, eu não vou ler tudo porque é muita coisa, como eu disse. Agora, o dado interessante é que esse processo todo começou em 2020, mas não no tribunal. No tribunal, o processo teve início em 2023, como eu falei para vocês. O que levou esse tempo todo foi no CEF. E por quê? Porque as pessoas demoram a buscar os seus direitos na via judicial.
Dos argumentos do CEF é a separação dos poderes. Mas nesse caso, o tribunal vai funcionar como uma via para a execução da lei. Então a gente não pode falar em separação dos poderes. Esse foi um argumento do jurista que defendeu a causa do CEF. Agora deixa eu achar aqui o fundamento da decisão. É isso que eu queria falar com vocês. Fala o artigo 109 do CPTA, que se incumbiu do ônus da alegação, ok? Fala dos 662 e 640 do CPC, que é o procedimento acessório, tá, da legislação. Falou também dos... Vamos lá... Daquilo que eu venho falando. Falou do artigo 77, falou do artigo 88, falou também... Óbvio que eu tô falando da lei de imigração, ok? Então, pelo exercício do Tribunal Alcor, intimou o réu a emitir título de residência que lhe foi requerido pelo autor. Está em sintonia com a vinculatividade do processo de decisão do réu patenteado na lei, que quando não é cumprido, é determinante de uma decisão judicial adstringente desse cumprimento em prazo fixado. O que ele está dizendo aqui? Ei, senhor diretor do AIMA e do CEF, toda vez que você não cumprir uma ordem da própria legislação e a situação está totalmente enquadrada, cabe ao tribunal fazer o mando para que você cumpra o ato administrativo. Aliás, o recorrente, que é o CEF aqui no caso, insurge infundadamente contra o fato de o Tribunal Alcor o intimar a emitir o título de autorização de residência. E que, ao fazê-lo, enquanto poder judicial, está assim a esmiscuir-se no poder executivo da administração. Quando que é certo é que, em face do disposto do 109, número 3 do CPTA, num cenário de hipóteses, mas ainda assim com verossimilhança, não o emitindo o réu. Sempre o tribunal deve emitir sentença que produza os efeitos do título de autorização de residência sem que saia beliscado o princípio da separação dos poderes. Eu sei que a fala é rebuscada, mas o que o CEF estava dizendo era o seguinte: olha, tribunal, você não pode mandar em mim. Existe o princípio da separação dos poderes. E o tribunal está dizendo exatamente o contrário disso. É assim destituído de fundamento, de fato e de direito a invocação por parte do CEF da violação pelo tribunal do princípio da separação dos poderes. Desde logo porque, num Estado de direito formal e material, cujos autores são subordinados... Olha o que eu venho falando sempre, subordinados à lei máxima, que é a Constituição da República Portuguesa, à lei e ao direito, na medida em que os tribunais administrativos julgam do respeito pela legalidade e não da conveniência e oportunidade da intervenção da entidade administrativa, quando não seja demonstrada a existência de uma outra via de decisão. Por quê? Porque a pessoa foi lá na AIMA. A AIMA decidiu negativamente, ou se calou. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Se impor diante do tribunal. Ou melhor, fazer o tribunal se impor diante da AIMA. E foi exatamente o que a gente conseguiu aqui nesse acórdão. Então, vamos lá. Cadê? Estão subordinados à Constituição da República e tal. E os tribunais administrativos julgam do respeito pela legalidade e não da conveniência e oportunidade. Ou seja, a partir do momento que eu cumpri a legislação, eu não posso ficar à mercê da discricionariedade da administração pública, porque esse ato, a prática desse ato, ela é impositiva. Eu estou cumprindo a regra. Se eu não tenho nenhuma das causas impeditivas da emissão do título de residência, ele deve ser emitido. É isso que esse acórdão fala. Então, vamos lá. Quando não seja demonstrada a existência de outra via de decisão, isto é, que a administração pode apreciar e decidir no que lhe vem requerido por mais de um sentido decisório, vindo-lhe pedido a condenação da entidade num dado pedido e que seja correspondente a uma forma de processo, que não venha posta em crise. Não pode o tribunal deixar de exercer o seu poder de administração da justiça, e sendo legal e processualmente devido, como é o caso dos autos, condenando e intimando a entidade na prática do ato que se mostra devido e legalmente devido. Na situação em apreço nos autos,
tendo o autor apresentado em 18 de julho de 2020 o pedido da manifestação em conformidade com 88, do número 2 da Lei 23 de 2007, de 4 de julho, com dispensa de visto de residência válido e tendo ainda requerido em 27 de julho de 2022 a concessão da manifestação de interesse em face do que mais julgado provado nos autos, não é meritório de censura que lhe dirige o recorrente a apreciação da decisão feita pelo tribunal, que se depreende razoável em segurança e certeza que o requerente preenche todos os requisitos para que lhe seja concedida a autorização de residência por satisfação completa do 88 e do 77. Eu tô falando de manifestação, aquilo que é mais controverso, ok? Então, queridos, voltemos ao debate. Apreciamos ainda que mesmo que fosse que pudesse levar, olha só como o desembargador fala. Apreciamos ainda que, mesmo que fosse que pudesse ser levado em conta um teor de um e-mail constante nos autos, que é em referência à probatória, a atuação do réu sempre padece de absoluta falta de clareza, dizendo que a AIMA é uma bagunça. Adorei essa parte. Com efeito, se o fundamento para o projeto de indeferimento ou pedido formulado, alegado por ter sido, mas cuja evidência não consta do processo administrativo, e não dilucidamos o porquê, bom, quanto ao fato probatório, que foi fixado essencialmente, vem demonstrado precisamente o contrário. Termos em que, falecendo ainda, assim, todas as conclusões apresentadas pelo recorrente, o recorrente é a AIMA, tá? E a sua pretensão recursiva tem sim de improceder o pedido, devendo por isso ser confirmada a sentença recorrida. A sentença foi a que deu razão a ele, e aí no final vem emissão de título de residência. A invocação em fase do recurso, nos termos, aí vem concluindo Cadê? Então, no final vem dizendo, nos termos e harmonia dos poderes conferidos pela Constituição, os juízes da seção do contencioso administrativo desse tribunal acordam em conferência e negar o provimento do recurso do CEF, ou seja, manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Eu falei com vocês que eu ia tentar trazer... Primeiro eu falei que eu queria que um juiz de primeiro grau ou então um desembargador confirmasse as minhas alegações. Mas depois eu falei, bom, eu acho que o juiz ou o desembargador não deve estar assistindo o canal dessa advogada. Então o que a gente pode fazer? Eu vim trazer aqui uma jurisprudência para mostrar que a gente pode sim, efetivamente, buscar o respeito aos nossos direitos quando você cumpre todos os requisitos do 88, 89 e do 77. E se por acaso o seu título não for concedido, por favor, entre com uma ação administrativa, ok? Seguindo os procedimentos do CPTA, que é o Código de Procedimento que é como se fosse o nosso processo civil do direito civil. O CPA é o direito civil, ou seja, o Código Civil. E a instrumentalização da ação, ela é feita pelo CPTA, ok? Que é a via de execução das ações nos tribunais administrativos. Isso é muito importante, esse conhecimento de vocês. Agora tem pouca gente vendo essa live, mas eu acho que ela vai ficar resguardada. Se você não entendeu nada disso, porque eu falei, tô lendo partes de um acórdão. Existe sim, digamos, um juridiquês aqui bastante eloquente que é utilizado nesse tipo de decisão. No entanto, o resumo é: você consegue as coisas via judicial. A administração pública não pode alegar oportunidade e conveniência para a concessão de um título de residência. Uma vez que você preencha o 88, o 77 e não tenha nenhuma causa impeditiva de obter a residência em Portugal, porque você não está em nenhuma daquelas eleições de proibições que colocam perigo à ordem pública, à segurança nacional, etc, 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 você precisa
fazer valer o seu direito. E se por acaso você recebeu uma decisão de indeferimento, o que você faz? Vai recorrer ao tribunal. E nos argumentos que o tribunal, nos argumentos que a lei lhe traz, você apresenta a sua causa e aí, neste caso, você vai ver que será bem sucedido. Não tem nenhuma situação aqui de recusa de pessoas que estão integralmente cumprindo o 88 e o 77. Isso é muito importante. Agora, por que não se fala sobre isso? Como eu disse, a maioria dos advogados de imigração evita a judicialização. E aí, nesse caso, fica muito numa atividade burocrática e não necessariamente executando aquilo que nós fomos formados para fazer, que é o exercício da jurisdição, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de algum de vocês. O Ivan tá perguntando, preciso fazer agendamento por 122k. Bom, Ivan, nesse caso tem aí os meios para você fazer o agendamento. Vamos lá. Não sei se é para troca do CPLP. Aí tem um comentário do Keiton. Uma pessoa dizendo que me chamou no privado. Não sei mais o que. Gente, vocês entenderam? Olha, tem 12 pessoas aqui. Toda vez que você tiver uma questão sobre se você entende ou não por que é possível através de uma ação administrativa e até por via de tutela de urgência, eu vou colocar aqui. Tô com o CPTA aberto? Nem sei, mas eu vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês, vou aproveitar e dizer de onde vem, tá? Código de Processo dos Tribunais Administrativos, essa via que eu falo sobre a urgência, existe uma ação específica, tá? E ela tem nome, o nome dela é bonitão, é todo encorpado, tá? Vou falar, mas quando eu falo assim, via administrativa, eu não vou falar para vocês sempre sobre aquilo que é os termos jurídicos, eu acho que isso não ajuda, mas eu vou falar para vocês, quem tiver curiosidade, para pesquisar sobre isso. Passa competência territorial, tal, acumulação de pedidos, vem cá. Regra de competência, atos processuais, o processo eletrônico, desce. Prazos, valor da causa, é lá embaixo, formas. Da ação administrativa comum, você está lá no 37. E tem os atos, os processos que você pode falar. Seguem a forma da ação administrativa com a tramitação regulada no capítulo 3 do presente título. Os processos têm por objeto litígios cuja apreciação se inscreva no âmbito da competência dos tribunais administrativos e que nem neste código, nem em legislação avulsa sejam objeto de regulação especial. Ou seja, essas são as regras genéricas, tá? Então, aqui, nesse artigo 37, a gente tem as opções de ações que a gente pode intentar contra a administração, quer dizer, em face da administração pública, ok? Então, tem um aqui que é condenação da administração ao cumprimento de deveres de prestar que diretamente decorram de normas jurídicas administrativas e não envolvam a emissão de um ato administrativo impugnável ou que tenham sido constituídas por atos jurídicos praticados ao abrigo de dispositivo de direito administrativo e que podem ter por objeto o pagamento de uma quantia, entrega de uma coisa ou prestação de um fato, ok? E aí tem uma aqui... Condenação da administração à adoção das condutas necessárias ao restabelecimento de direitos ou interesses violados. A gente tem também reconhecimento de situações jurídicas subjetivas diretamente decorrentes de normas jurídicas administrativas ou ato jurídico praticado ao abrigo de disposições do direito administrativo. Só que existe um normal, que é comumente utilizado para os advogados, que são as urgentes. Cadê os 4 urgentes? Tramitação, volta. Não, tá lá em cima. Só um instantinho. Já vou ler o que vocês estão escrevendo aí, eu tô vendo o que vocês estão escrevendo.
que é a intimação de prestação de informação... Não, não é essa. Processos urgentes. É o E, tá? É o 36, item E. Intimação para a defesa de direitos, liberdades e garantias, tá? E tem o F, que são as providências cautelares. Então, nesse caso, eu entendo que se você está um tempão tentando resolver uma situação com a administração pública e é uma situação urgente, que se enquadra nessa situação, e a gente pode falar intimação para a defesa de direitos, liberdades e garantias, você pode usar essa. Ou, na justificativa, quais são as providências cautelares, ok? Agora, vamos lá. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver perguntas. Não. Olha só. Tem uma pessoa perguntando se cabe urgência para caso em que o menor precisa ir ao país de origem para férias com o genitor. Veja, isso é uma boa pergunta. Existe uma decisão judicial que garanta a guarda e a regulamentação de férias, visita sobre a tutela dessa criança? Se sim, isso seria um argumento, ok? Vamos lá. Bom, gente. Olha, Fábio, dá um resumo aí, porque às vezes eu falo, e o Fábio entrou agora. O Fábio é que cuida aqui das minhas mídias. E faz uma edição nesse vídeo para ficar mais fácil para as pessoas perceberem sobre o que a gente está falando. Porque eu li partes de um acórdão, ok? Então eu queria que você tratasse disso e colocasse lá nas outras mídias, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que tenha sido instrutivo e consiga dissipar de uma vez essas dúvidas a respeito se é possível ou não, por via administrativa ou judicial, a troca e o pedido de residência sobre a CPLP, artigo 88 e 89. Ok? Tchauzinho!